Olá para você que me acompanha, eu sou o pastor Maicon, da Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, em Minas Gerais, e você está no nosso momento de estudo bíblico. A gente, todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, coloca aqui nesse nosso canal do YouTube estudos voltados para fazer com que a igreja seja treinada, capacitada a pensar de novas maneiras e pensar sobre a palavra de Deus, sobre o como ser igreja, de como exercer o seu ministério, o seu chamado, entendendo que a igreja são as pessoas que fazem parte do povo de Deus, chamado por Ele, convertido por Ele, salvo por Ele e que se ajuntam para adorá-lo em espírito e em verdade. Ao longo das últimas semanas nós temos conversado sobre o discipulado com base nesse livro de mesmo nome. O autor é Mark Dever e nós temos falado aí já há algumas semanas. Hoje é o 5º episódio da nossa série e a gente vai falar um pouco sobre o discipulado e como ele ocorre na igreja local. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 28 a 31, para que a gente leia este texto da palavra de Deus. Atos 9, 28 a 31, que diz assim: Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente no nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e os princípios e conceitos que nós vamos discutir aqui nessa oportunidade. Que os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo agora sejam edificados pela Tua palavra e possam, ó Deus, ser daqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvem. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre o discipulado na igreja local. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto bíblico porque ele deixa algo muito claro. Depois, nós estamos no capítulo 9 do livro de Atos, escrito por Lucas, e depois de Paulo ter sido convertido a Cristo, depois de Paulo ter sido batizado, Paulo agora está num momento no qual ele está iniciando a sua caminhada na fé, já pregando o evangelho, porque ele era alguém muito treinado em retórica, alguém que conhecia fartamente as escrituras do Antigo Testamento e ele tinha compreendido o evangelho pela instrução de pessoas, mas principalmente porque ele havia tido contato direto com o próprio Jesus que apareceu para ele. Mas chama a atenção que nesse momento o texto diz que Paulo permaneceu ali muito tempo com os discípulos. E a tradição e os grandes comentaristas dizem que esse foi um período de até anos nos quais Paulo foi sendo lapidado, ensinado, sendo discipulado pela igreja de Cristo. Os irmãos em Cristo, e quando se fala discípulos aqui, não está falando de Pedro, Tiago, de João, está falando dos crentes da cidade de Damasco e como essas pessoas foram usadas por Deus para abençoar a vida de Paulo, para discipular Paulo e para fazer com que aquele Saulo fosse gradativamente sendo formado à imagem daquilo que Deus queria que ele fosse. Então, às vezes a gente pode olhar para o apóstolo e pensar, Paulo era grandioso, Paulo já nasceu pronto, Paulo já estava preparado e foi só pronto, converti, fui batizado, bora fazer o serviço. De certa forma, ele foi muito ativo e muito rapidamente começou assim a servir. Mas o que a gente vai perceber é que Paulo tem um grupo de pessoas caminhando com ele e essas pessoas são instrumento de Deus para que Paulo fosse orientado. E hoje, quando a gente vai falar sobre a prática do discipulado na vida da igreja local, é bem claro o que eu quero dizer para você, que esta prática que Paulo experimentou, e a gente vai ver outras oportunidades mais para frente na nossa conversa de hoje, ela precisa ser algo comum na vida da igreja.
na sua vida, na minha vida, na sua igreja local, seja aqui na Sexta Igreja ou se você é de outra comunidade e está assistindo esse momento aqui com a gente. Tempo de ser útil. E aí, a gente precisa entender, se nós vamos conversar sobre o que a igreja deve fazer, então a gente precisa entender um pouco sobre isso nesse assunto, da igreja local e o discipulado. O que a igreja deveria estar fazendo? A igreja deveria estar ajudando as pessoas a crescer em Cristo Jesus e estabelecer relações vivenciais de mentoria. O que isso quer dizer? A igreja precisa ser um ambiente facilitador para que as pessoas cresçam em Cristo. O ideal é que uma pessoa que se converteu a Cristo, ela disse, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, é que ela venha experimentar o convívio diário com a igreja através de professores de escola dominical, através de departamentos ou sociedades internas, como a gente tem na Igreja Presbiteriana do Brasil, vinculados aí a sexo, homens e mulheres, a idades, jovens, adolescentes, crianças, idosos, e essa pessoa vai sendo diariamente estimulada pela palavra, pelos irmãos, pelo pastoreio, pelo convívio, pelos grupos de relacionamento dela a crescer em intimidade com Jesus, crescer na fé e automaticamente amadurecer. Por isso que a gente vai ver na Bíblia tanta estranheza dos apóstolos quando eles olham para grupos de pessoas que já eram convertidas há um certo tempo e elas não apresentavam sinais de melhora. Essa é uma obrigatoriedade. Você se converteu, você vai ser discipulado, pastoreado, ensinado, automaticamente você vai amadurecer. Se você tinha um coração duro, você vai passar a ser alguém mais perdoador. Se você era uma pessoa muito irada, automaticamente a palavra vai começar a trabalhar em você e você vai ser uma pessoa mais longânima. Esses processos vão acontecendo em você por causa daquilo que a palavra de Deus efetua no seu coração. Então, a gente percebe que isso é o necessário de acontecer e que sim, isso deve acontecer no seio da igreja, enquanto crentes cuidam de crentes, enquanto irmãos em Cristo cuidam de irmãos em Cristo. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se você chegou aqui nesta igreja, é obrigação nossa cuidar de você. Fazer com que você gradativamente cresça em Cristo, em intimidade com Ele e no caráter de Cristo. E isso vai ser feito a partir do momento em que a igreja começar a estabelecer relacionamentos na vida. Isso que quer dizer relações vivenciais. Eu vou viver perto dessa pessoa, eu vou andar perto dela, eu vou comer na mesa dela e eu vou trazer essa pessoa para comer na minha mesa. Eu quero influenciá-la no dia a dia, eu quero ter a minha vida caminhando ao lado da vida dela para que eu possa mentoreá-la. Porque eu sou alguém mais experimentado na fé e eu quero ajudar esse meu irmão, essa minha irmã que é menos experiente que eu, a crescer na fé. Então, nesse primeiro aspecto, a conversa é bem direcionada para você que já é cristão há algum tempo. É obrigação sua. É algo que você precisa estar fazendo. É necessidade da igreja, assim como aqueles discípulos um dia fizeram com Paulo. E lembre-se que eu estou falando de discípulos aqui, crentes no Senhor Jesus. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Judas, não é nenhum daqueles. São irmãos em Cristo que pegam Paulo e vão ensinar Paulo. Seguindo então, a gente sabe que precisa fazer essas coisas. Mas como, e eu destaco, nós podemos fazer isso? E por que eu destaco o nós podemos? Porque eu preciso que você rompa com a ideia de como o meu pastor vai fazer isso. Claro, o pastor tem essa prerrogativa, mas essa não é uma obrigação exclusiva do pastor. Como os presbíteros da igreja vão fazer isso? Como o evangelista da igreja vai fazer isso? Como os diáconos vão fazer isso? Perceba
como nós vamos fazer isso. Como você vai ajudar outras pessoas a crescer em Cristo. Como você vai estabelecer relacionamentos vivenciais de mentoria com outras pessoas. É sobre isso que eu quero te convidar para a gente pensar nos próximos minutos desse estudo que a gente tem junto aqui, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender que isso deve acontecer como parte da igreja, como parte do que a igreja é. Isso quer dizer que a gente deve evitar fazer disso um ministério paralelo que eu tenho que não tem nada a ver com a igreja. Eu conheço muita gente que às vezes está orando com pessoas, está discipulando pessoas, está lendo a Bíblia com pessoas, mas isso não desemboca na vida da igreja. Isso gera um problema muito complicado que é da dependência. A pessoa só tem você como referência e ela nunca é trazida para fazer parte do corpo. Ela nunca é trazida para fazer parte de um grupo maior de outras pessoas com outras experiências que também tem algo a somar na vida espiritual dela. Acontece isso muito, por exemplo, em cruzadas evangelísticas. Um evangelista vai lá, prega, a pessoa ouviu, fala, me converti, e depois o convertido não vai ser absorvido por igreja nenhuma que vai discipulá-lo, que vai pegar e vai andar com ele, vai falar, essa é a próxima etapa que você precisa fazer agora. Você creu? Agora deixa eu te mostrar como anda alguém que creu, como vive alguém que creu, como pensa alguém que creu. Por isso, precisamos entender que o discipulado é algo que desemboca na vida da igreja. É muito bom se você me disser assim, pastor, tenho me reunido com meus amigos para discipulá-los, para ler a Bíblia com eles, para estudar com eles, para influenciá-los. Mas é um momento e precisa você pedir a Deus que te dê discernimento, para que em algum momento isso venha desembocar na vida da igreja local. Porque aqui o ciclo de pastoreio, de discipulado, de ajuda, de cuidado vai aumentar. Segunda coisa que você vê aí é que isso precisa ser algo como identidade da igreja. Assim como é muito difícil existir um discipulado que não é conectado com a igreja, que é o que eu acabei de falar, é impossível, é antibíblico a gente ser igreja e não discipular. É impossível a gente ser igreja e não estar investindo tempo para que as pessoas conheçam a Jesus, cresçam em Jesus e estabeleçam relacionamentos de mentoria e discipulado. Essas coisas são conectadas. O discipulado precisa estar na igreja e a igreja precisa respirar discipulado. A igreja precisa olhar para as pessoas que estão chegando e ter essa compreensão. Nós precisamos treinar essas pessoas. Nós precisamos tornar essas pessoas mais maduras em Cristo, para que elas maduras em Cristo possam daqui a pouco trabalhar na vida de mais pessoas e essas outras novas pessoas também se tornarão mais maduras em Cristo. É um ciclo. É um ciclo incessante, ininterrupto, que deve durar até o dia que o Senhor Jesus voltar. Então, se por um lado, como diz Hebreus 10, versículos 24 e 25, deve acontecer isso dentro da igreja, não deixem de congregar, de aconselhar mutuamente uns aos outros, como se tornou costume de alguns, é o que diz Hebreus 10, 25, do outro lado, é claramente bíblico, é inegável que a marca das igrejas maduras do Novo Testamento, a gente está estudando Atos aqui nos nossos domingos à noite, é inegável que marca inegociável daquelas mais detectáveis das igrejas maduras é que são igrejas discipuladoras. Dizendo assim, e crescia o número. Por quê? Porque aquele povo estava pregando o evangelho, porque aquele povo estava compartilhando o pão de casa em casa, porque aquele povo estava andando junto, porque aquele povo estava orando um pelo outro, porque aquele povo estava servindo uns aos outros. Então, como isso vai acontecer? Vai acontecer na vida da igreja. Quando você traz isso para a igreja e quando a igreja promove isso para você e em você, tendo essa mentalidade, essa identidade discipuladora. A outra coisa que precisa acontecer para que isso se torne prática da igreja, que às vezes você pode dizer assim, nossa, eu conheço uma igreja que tem uma prática de discipulado tão bonito, todo mundo lá discipula, tá sempre alguém discipulando alguém.
A grande questão é que eu e você precisamos ter iniciativas de relacionamentos. Pode ser que você veja um visitante chegando na igreja, por exemplo, ou um novo convertido que se tornou parte da família da fé há pouco tempo, e você se pergunte assim, será que o pastor vai lá pegar na mão daquele visitante? Será que um diácono vai cumprimentá-lo? Talvez você pergunte, será que ele já foi convidado para fazer parte da nossa classe de novos membros e se preparar para a sua profissão de fé? Esse é um caminho institucionalizado de pensar as coisas. O caminho, a mentalidade de uma igreja que tem identidade, que tem DNA discipulador, é você perceber o seguinte, ali chegou uma moça jovem, eu também sou uma moça jovem e eu vou lá conhecer aquela moça e oferecer a ela a minha mão de companhia e dizer, seja bem-vinda, eu sou fulana, essa é a nossa igreja, eu queria te conhecer melhor e saber se a gente pode fazer alguma coisa por você. Eu sou um rapaz e eu vejo chegar um outro rapaz ali, eu vou lá me apresentar para ele. Eu vou começar a, de maneira intencional, tomar iniciativas de iniciar relacionamentos com pessoas que estão iniciando a sua caminhada de chegar na família da fé. Pessoas que estão começando a sua caminhada na vida da igreja. Isso é importante. Então pense, isso depende de iniciativa dos crentes. Para que a igreja tenha a prática discipuladora, os crentes precisam ter práticas discipuladoras. Para que a igreja tenha uma identidade receptiva, os cristãos precisam ter características receptivas. E deixa eu te falar um negócio, isso a gente aprende, tá? Não, eu sou muito tímido, misericórdia de eu chegar perto de alguém. Isso se aprende. Isso, como qualquer coisa na vida, é algo possível de se aprender. É algo que você pode começar a se obrigar a fazer. Falar assim, não, eu sou um crente no Senhor Jesus, eu sou uma crente no Senhor Jesus e eu preciso me aproximar das pessoas para ser bênção na vida delas. Então, tome iniciativas de buscar relacionamentos com as pessoas. Não seja um extraterrestre dentro da sua própria igreja. Não seja um alienado dentro da sua própria igreja. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Ninguém conversa com você e você não conversa com ninguém. Ninguém se aproxima de você e você não se aproxima de ninguém. E aí você pode seguir naquela rotina de eu chego, sento, assisto um culto, saio e vou embora para minha casa. Às vezes eu saio durante a bênção porque eu não quero me encontrar com ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero estar perto de ninguém. Tome iniciativas de relacionamento. A outra coisa que vai ser quase que um resultado disso é que a gente precisa então, e é o que eu estou fazendo aqui hoje nesse estudo, fomentar a descentralização. Tirar da sua cabeça de que o discipulado, de que o treinamento, de que a capacitação é coisa para oficiais da igreja, para o pastor, para a equipe de trabalho direta da igreja, aqueles que a gente fala são os nossos líderes. Esses irmãos devem fazer isso. Eu preciso estar discipulando pessoas, e eu estou discipulando pessoas. Mas isso também é obrigação dos presbíteros. Os presbíteros precisam estar discipulando pessoas. E eu sei de que nossos presbíteros também têm discipulado pessoas. Têm trazido pessoas para perto deles. Os nossos diáconos precisam discipular pessoas. Mas você, jovem da nossa mocidade, você precisa estar se aproximando das pessoas para trazê-las para perto de Jesus também. Adolescentes da nossa igreja, isso precisa ser uma prática na vida de vocês. Crianças, vocês têm um grande potencial de trazer os amigos de vocês para mais perto de Jesus. A gente então precisa caminhar na direção da descentralização, de falar, não é algo que eu delego a um poder central, a uma pessoa e diz, faça. Né? Tem gente que tem uma visão quase de encarar o dízimo como uma mensalidade. Eu estou pagando para que alguém faça isso por mim. Isso não
é ser igreja. Ser igreja é você colocar as mãos no arado, é você se relacionar com as pessoas, é você assumir a sua responsabilidade, é você evangelizar, é você discipular, é você investir em iniciativas de relacionamentos com os outros para contribuir que essas pessoas cresçam em Cristo. Ficou claro para você de que a gente precisa caminhar nesses pontos? Pense comigo, por exemplo, dentro disso que eu disse, quando eu digo, por exemplo, da iniciativa de relacionamento. Foi assim que Barnabé fez com o apóstolo Paulo. Paulo estava lá meio escanteado e as pessoas muito receosas com Paulo, porque o apóstolo Paulo havia sido um perseguidor da igreja, e Barnabé vai até ele e inicia um relacionamento, toma a iniciativa e traz Paulo para perto. Acontece assim com Apolo. Apolo é um pregador, mas a pregação dele ainda precisava de alguns ajustes. O que acontece? Um casal, Áquila e Priscila, chamam Apolo, se sentam com Apolo e vão discipular Apolo para que a pregação de Apolo seja aperfeiçoada. Gente chegando perto das outras para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ajudar o outro a seguir a Jesus e a se tornar mais parecido com Jesus. A ideia de descentralizar o ministério, como eu disse aí, eu não estou inventando isso. Jesus fez isso. Você lembra da missão dos 70? Lá naquela sequência de Lucas 9 e 10, em que Jesus pega 70 pessoas e manda em dupla para fazer um ministério de pregação, de exorcismos, de cura. E Jesus fala que vê o diabo sendo destronado, o diabo sendo humilhado enquanto aqueles irmãos faziam aquilo. Você pensa, não, Jesus veio e fez tudo sozinho. Não, Jesus tinha 12, Jesus tinha 70, Jesus tinha um grupo de pessoas e ele não centralizou todo o ministério em si. Ele deu atribuições a outras pessoas e outras pessoas também fizeram algo, né? Não é assim com Paulo e os auxiliares dele, como a gente tem visto aqui na igreja ao longo das semanas. Ele vai e deixa Timóteo num lugar, aí daqui a pouco ele envia Tito para outro, ele deixa Priscila e Áquila num lugar, Silas está em outro, e Barnabé está em outro, e assim, ele está seguindo o ministério dele e está deixando gente fazendo serviço em outras cidades, em outros lugares. Porque é assim que a coisa funciona. Descentralização não pode deixar nunca que o ministério de uma igreja, que a evangelização de uma igreja, que o discipulado de uma igreja dependa do pastor. Porque se o pastor for embora e vier depois um pastor que não faz, quem vai fazer? Por isso cada um precisa entender, é meu chamado, é meu ministério. Eu tenho um compromisso com Deus. E eu vou amar o próximo, eu vou pregar o evangelho para ele. E eu quero ser um discípulo de Jesus, que faz novos discípulos de Jesus, porque o meu Senhor disse isso. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. É obrigação nossa. Ele nos mandou fazer isso. Seguindo algumas outras coisas que são importantes para a gente perceber, que isso vai acontecer na vida da igreja local quando a igreja estiver revigorando o ministério leigo. A gente teve aqui no ano passado um treinamento chamado Dulos, onde a gente treinou a nossa liderança leiga. A gente está sempre procurando trazer atualizações, a gente descobre um curso novo e tal, a gente está compartilhando, porque a gente quer ver as pessoas se sobressaindo. A gente precisa gastar tempo treinando o leigo. A gente vai ver em Atos 20 aquela conversa de Paulo ali com os presbíteros da igreja de Éfeso, confiando a eles o ministério do pastoreio, homens leigos. Não eram com a mesma formação acadêmica de Paulo, mas dando a eles essa incumbência. É um trabalho que vocês vão fazer e que nós vamos fazer para a glória do Senhor Jesus.
A gente vai ver isso na carta que Paulo escreve a Tito, dizendo: Tito, estimula isso dentro da igreja, para que mulheres mais experientes estejam aconselhando as meninas novas que acabaram de se casar ou que estão pensando em se casar. Que os homens mais experientes façam o mesmo pelos rapazes, que líderes mais maduros abençoem líderes menos maduros. Treinamento, capacitação. As pessoas que não têm formação teológica acadêmica são essas pessoas que são o pulmão, o coração, a vida pulsante da igreja. Você é a vida pulsante da igreja. A partir do momento que você diz assim: eu estou nas mãos do Senhor para que Ele faça na minha vida e através da minha vida aquilo que Ele quer fazer. Eu não sou preguiçosa, eu não sou preguiçoso, eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui para cumprir o chamado do meu Senhor. E o meu Senhor me chamou para fazer discípulos de todas as nações. É isso que você vai fazer, é assim que você vai viver. A gente tem aí um segundo aspecto de criar encontros que a gente está usando muito esse termo intencional. Não, eu reúno com as pessoas para comer um churrasco, eu reúno com as pessoas para comer uma comida gostosa, eu reúno com os meus amigos para assistir um filme, para assistir um futebol, eu reúno para a gente jogar um videogame, um jogo de tabuleiro, mas eu preciso começar a criar também encontros intencionais para discipular, trazer pessoas para perto de mim com a intenção de fazer um trabalho de construção, de edificação na vida dessas pessoas, para que elas se tornem mais parecidas com Jesus e, ao mesmo tempo, elas também vão sendo instrumento de Deus para trabalhar na minha vida, na sua vida, para que nós também vamos assim nos tornando automaticamente, gradativamente mais parecidos com Jesus. Mas isso precisa ser intencional. Fala assim: não, nós hoje estamos marcando um encontro para que isso aconteça. Os jovens da igreja vão marcar encontros para que haja discipulado, para que haja troca de experiências, para que haja relacionamentos. Assim vai ser com os nossos adolescentes, os nossos líderes, com os nossos homens, com as nossas mulheres. Sociedades internas, liderança da UPH, liderança do Ministério de Mulheres, líderes dos jovens dessa igreja. Vocês têm promovido encontros para essa troca de experiências, para um pastorear o outro, para um cuidar do outro. Homens, você tem cuidado de outros homens dessa igreja e dos casamentos deles. Minhas irmãs, vocês têm conversado com outras irmãs para saber como anda o casamento delas, como está a criação dos filhos. Meus amigos jovens e adolescentes, vocês têm conversado com os outros sobre a vida de solteiro, sobre o mercado de trabalho, sobre os estudos e sobre como a sua fé deve influenciar essas coisas. A gente precisa começar a ter esses encontros com o propósito de ajudar os outros a crescer na fé. Não estou falando de encontro aqui simplesmente aquela coisa institucional. Vamos marcar uma reunião dos jovens no dia tal, na hora tal, para a gente cantar um hino número tal. Pode ser um negócio na sua casa, de chamar mais um ou dois e dizer assim: vem cá hoje para a gente conversar, a gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre a vida, sobre o que Deus tem feito por nós, falar sobre as nossas dores, sobre os nossos pecados, sobre os nossos dilemas. Vamos abençoar um ao outro, vamos cuidar um do outro. Vocês estão fazendo isso? Isso é importante, isso é essencial, isso é ser igreja. Sabe? Bota isso como prioridade para você. Eu preciso começar a ter encontros intencionais com as pessoas para cuidar delas e para ser cuidado por elas. Para tratar com as falhas delas e aquilo que Deus precisa trabalhar nelas, mas para que elas também sejam usadas para me moer, para tratar comigo nas minhas falhas, nos meus pecados que precisam ser tratados. Não é só o que eu vou fazer na vida do outro, mas é aquilo que Deus vai fazer na minha vida através do outro. É estar preparado para receber umas belas pancadas também e ser tratado pela mão do Deus Altíssimo através da vida de uma outra pessoa. Relacionamentos com intenção, relacionamentos com desejo, com agenda. E a agenda é ser mais parecido com Jesus. Você então precisa se envolver pessoalmente com isso tudo. Não dá para que você continue terceirizando
esse negócio. Não dá para continuar esperando que outros façam. Não dá para a gente continuar falando no coletivo, no sentido a igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja é você. Os jovens dessa igreja precisam fazer alguma coisa. Você é uma das jovens dessa igreja. Você é um dos jovens dessa igreja. O que é que os homens precisam fazer? Você é um dos homens dessa igreja. Você é uma das mulheres dessa igreja. Se algo está bem na igreja, glória a Deus por nós, porque Deus tem nos usado. Mas se algo não está bem, misericórdia de nós, porque nós não temos assumido nossas responsabilidades. Todos os ônus e todos os bônus da igreja são para todos nós. Quando vencemos, vencemos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Se coisas boas estão acontecendo, todos nós somos beneficiados. Mas se temos falhado em algo, todos estamos falhando. A começar de mim como pastor e presidente do conselho, até cada um dos membros dessa igreja, daquele que chegou aqui recentemente e foi batizado recentemente. É equipe, é corpo. É cada um fazendo a sua parte. Porque se você se envolve pessoalmente, se você não terceiriza o trabalho que é seu, você vai ver daqui a pouco que as coisas vão caminhar para que cada vez menos haja sobrecarga de pessoas. A gente vai cada um tomar o seu fardo e fazer a sua parte. E o que vai acontecer se nós não fizermos isso? A gente vai começar a perder crente genuíno na igreja. Aqueles irmãos interessados em servir ao Senhor, aquelas irmãs dedicadas ao Evangelho, pessoas que amam o reino de Deus, que têm visão missionária, pessoas que enxergam fora da caixinha do evangelicalismo, da institucionalização. Essas pessoas vão falar assim, não dá para eu continuar aqui, porque eu estou numa comunidade de fé, onde as pessoas não têm a visão do reino, onde as pessoas não estão preocupadas em trazer novos para o corpo de Cristo, onde as pessoas não estão preocupadas em discipular. Eu vou procurar uma nova igreja onde isso aconteça. A partir do momento que a gente deixa de ser igreja de verdade, de fazer o que a gente tem que fazer, nós vamos começar a perder muita gente boa, que vão procurar um lugar onde elas vão poder servir a Deus, porque elas vão olhar e falar assim, naquela igreja eu não consigo servir a Deus direito. Não há estímulo, não há vontade, não há companheirismo, não há associação. É cada um por si. A gente começa a perder gente boa se a gente não fizer. Por isso a gente tem que chegar junto. Por isso a gente tem que fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Discipular pessoas e nos associar com quem está fazendo. A gente vai ver muito líder sobrecarregado. A gente vai ver gente que está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E gente que está muito cansada. Gente que está fazendo 3, 4 coisas meia boca porque ela não consegue se dedicar de corpo e alma a nada de verdade. As aulas que ele dá são mais ou menos, as músicas que ele toca são mais ou menos, os sermões que ele prega são mais ou menos, a atenção que ele dá para a família dele é mais ou menos, porque está tão sobrecarregado, porque está tanta gente terceirizando, que aquele irmão não tem conseguido fazer nada com excelência, aquela irmã não tem conseguido fazer nada com excelência. E eu queria que você vestisse essa carapuça e dissesse, tem gente cansada na igreja porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Tem gente sobrecarregada na igreja porque eu resolvi me esconder. Tem gente precisando ser discipulada, tem gente precisando ser visitada, tem gente precisando de oração, tem gente precisando de abraço, tem gente precisando ser ensinada, tem gente precisando ser treinada. E o que você está fazendo com todas as suas capacidades que você tem? Com tudo que Deus te deu para você fazer, o que você está fazendo? Cadê você? Outra coisa que vai começar a acontecer é imaturidade na igreja. Se a gente não treina, se a gente não evangeliza, se a gente não discipula,
que vai acontecer? Nós vamos ter um bando de crente imaturo. Gente que não entendeu o essencial da fé, não foi acompanhada de perto por ninguém, não foi discipulada, já que é o termo que a gente está usando aqui, por ninguém. Então, muitas vezes, até por desinformação, elas vão agir como crianças, porque são de fato bebês na fé. Porque não teve, deixa eu usar a expressão com essa conotação aqui, um pai ou uma mãe que chegou perto para falar assim, vem cá, deixa eu te ensinar, você está engatinhando na fé, deixa alguém que é mais maduro te dar uma mão aqui. Faltou isso. E porque faltou isso, é um imaturo. E o que gente imatura começa a fazer? Gerar problema na igreja. Problema de relacionamento, problema de inimizade, problema de falta de mão de obra, problema de insubmissão, problema de infidelidade nos dízimos e nas ofertas, problemas na família, problemas de crianças que não estão sendo criadas no Evangelho, porque olha só como que uma falha sua e uma falha minha lá no início, em não assumir as nossas responsabilidades, fazem com que uma igreja ao longo dos anos vá colhendo frutos podres. Porque a gente não entendeu o que a gente deveria estar fazendo. Discipulado acontece na igreja local. Eu discipulo do púlpito, eu discipulo nesse gabinete, eu discipulo dentro do meu carro. Você pode discipular no seu trabalho, você pode discipular no seu WhatsApp, no seu telefone. Você precisa fazer alguma coisa, você foi chamado para isso. Tem uma parte que é sua, eu não posso fazer por você. Sua família não pode fazer por você. O líder do ministério que você atua não pode fazer por você. O serviço é seu. E vem cá, deixa eu te perguntar de novo. Você está fazendo o seu serviço? Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Cuidado, cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daqueles que fazem as coisas de maneira relaxada. Perceba então algumas coisas que vão acontecer na palavra de Deus que nos ajudam a entender a necessidade desses princípios. Quando a gente fala sobre a imaturidade, sobre líderes sobrecarregados, eu não posso deixar de lembrar de Êxodo no capítulo 18, quando o sogro de Moisés chega para ele assim, você vai morrer, você vai matar esse povo, porque você pôs tudo nas suas costas e você não vai dar conta. E Deus usa Jetro, o sogro de Moisés, para dar para ele um conselho. Divide o fardo. Coloca mais pessoas trabalhando. Você vai tratar de algumas coisas e essas outras pessoas vão tratar de algumas outras coisas. E assim esse povo vai ser abençoado, você vai ser abençoado e grandes coisas vão acontecer. Líderes serão gradativamente libertos de fardos muito pesados a partir do momento que a gente chegar perto e falar assim, vem cá, deixa eu te ajudar a dividir esse fardo. Me dá um pedaço desse negócio que eu quero fazer por você. Quero fazer com você. Ah, mas eu não sei. Me ensina a fazer, que eu quero te ajudar. É disposição. É fazer questão. É querer. Você quer? Chega junto. Pode chegar. Tem certeza que você vai ter esse privilégio de servir. Por fim, deixa eu falar com você de algumas coisas importantes, de como é uma igreja discipuladora. E a gente vai encerrar nesses tópicos aqui. A gente falou dos problemas, a gente falou de alguns elementos bíblicos, como Paulo, Barnabé, o próprio Jesus. Mas como é uma igreja discipuladora? Deixa eu falar com você. Ela faz com que toda a estrutura dela esteja a serviço do discipulado. E entenda o que eu quero dizer por discipulado. Pessoas ajudando outras pessoas a crescerem em Cristo. É isso que a gente está falando aqui.
uma estrutura a serviço disso, de pessoas ajudando outras pessoas a crescer em Jesus, pessoas que estão no seu trabalho ajudando outras pessoas a servir a Jesus, pessoas que estão na escola, na faculdade, na família, nos relacionamentos, nos churrascos, nas rodinhas de bate-papo, pensando como eu posso trazer pessoas para mais perto de Jesus e como eu posso contribuir para que pessoas se tornem mais parecidas com Jesus. Essa é a visão do discipulado, essa é a estrutura que precisa estar funcionando numa igreja. Então, para que uma sociedade interna, uma UPA, uma SAF, uma UPH existe? Para fazer com que pessoas possam se aproximar de Jesus, para fazer com que pessoas possam crescer em Cristo. Para isso que serve. O PH não serve para os homens comer churrasco. A SAF não serve para as mulheres tomar chazinho. A UPA, a mocidade, não serve para os meninos juntar para ver filme. Elas servem para que um contribua com o outro, para crescer em Cristo, para se tornar mais parecido com Jesus. É para isso que a gente serve. A gente precisa ter, então, uma mentalidade de discipulado na vida da igreja. Isso precisa fazer cada vez mais parte do nosso DNA, gente. Você tem que se policiar nisso, de ver pessoas e falar, eu preciso ajudar, eu preciso chegar junto, eu preciso fazer. E qual é a base dessa mentalidade? É uma base que começa no coração. O amor ao próximo me faz querer indicar a ele o melhor caminho, o caminho sobremodo excelente, que é aos pés de Jesus. Baseados no amor, a gente vai querer discipular os outros. A gente vai ter uma cultura de reafirmação e pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho para aqueles que não creram e reafirmá-lo diariamente para aqueles que já creram e que nós estamos ajudando a amadurecer. Porque o que a igreja tem, a única coisa que a igreja tem é o Evangelho. Como a gente lida com crente velho? Com o Evangelho. Como a gente lida com crentes em fase de amadurecimento? Com o Evangelho. Como a gente tem, o que a gente tem para lidar com os descrentes? O Evangelho. O Evangelho é pregado e ele é reafirmado na vida de uma igreja que entendeu que ela existe para fazer discípulos. Outra coisa que é necessário que exista é prestação de contas. Entender que a gente está num ambiente em que nós devemos, sim, prestar conta uns aos outros. Disciplina eclesiástica existe para isso, para que, através da disciplina, a gente seja ajustado. Através da disciplina, os nossos pecados sejam tratados e a gente se arrependa e a gente seja colocado numa nova rota para viver em novidade de vida. E essa prestação de contas pode, de alguma forma, e às vezes ser vinculada ao pastor, ao conselho da igreja, mas em tantas outras vezes, isso acontece nos relacionamentos interpessoais, no discipulado, essa prestação de contas. Quando uma pessoa se torna íntima da outra e elas começam a andar juntas para servir a Jesus juntas. Uma vai ajustando a outra, uma vai aconselhando uma outra, uma vai discipulando uma outra e acertando as arestas na vida uma da outra, de maneira que elas prestam contas uma à outra, entendendo, nós somos servos do Senhor Jesus e Deus te usa, Deus me usa. E a gente vai sendo mutuamente usado para prestar conta uns aos outros, entendendo que há uma escala na qual nós somos vigilantes uns dos outros. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. E a gente sabe que o discipulado, ele vai desembocar nos sacramentos. Parece estranho isso, né? Mas você discipula alguém, você prega o evangelho para alguém e onde você quer que ela chegue? Ao batismo. O Senhor Jesus diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que o discipulado vai culminar no momento em que aquela pessoa vai assumir um compromisso com a igreja local. Por fim, tem também a ceia do Senhor, onde aquela pessoa vai cada vez mais se aproximar de Jesus em relacionamento com Ele, porque a mesa da ceia nada mais é do que a mesa do relacionamento. É a mesa onde eu me assento junto com o Senhor e Ele diz, eu me dei por você, viva para mim agora, eu te amo, me ame também, eu te salvei, viva como um salvo. É aquela mesa onde Ele diz,
o que Ele fez por nós e quem nós somos por causa do que Ele fez. Perceba então que ciclo maravilhoso que desemboca na vida da igreja. Quando você entende o seu papel, quando eu entendo o meu, e quando a gente para com a ideia de entender a igreja como um abstrato coletivo, simplesmente. Ela é coletiva, é um ajuntamento de pessoas, mas às vezes é um abstrato no qual eu olho. A igreja é aquilo lá. É aquela coisa distante, longínqua. Quando você começa a entender, igreja é um ajuntamento do qual eu faço parte, e por isso eu faço a minha parte. É belo, né? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você, mais que tenha entendido, tenha assimilado. E eu espero que você, mais do que tenha entendido e assimilado, saia daqui agora, da frente dessa tela, do seu computador, da sua TV, do seu tablet, do seu celular, e diga assim: eu preciso praticar. Eu preciso praticar isso com os meus filhos. Eu preciso praticar isso com o meu marido. Eu preciso praticar isso com a minha esposa, com os meus sogros, com a minha sogra, meu avô, com a minha avó, com os meus tios, tias, meus primos, minhas primas. Eu preciso praticar isso com as pessoas que estudam comigo. Eu preciso praticar isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu preciso fazer isso com aqueles novos irmãos que estão chegando na igreja e que eles ainda estão meio deslocados e eles precisam de alguém para chegar perto. Eu preciso fazer isso pela juventude dessa igreja. Eu preciso fazer isso pelas crianças dessa igreja. Eu preciso fazer isso pelos homens dessa igreja. As mulheres precisam que alguém faça isso por elas. E Deus tem te chamado para fazer. A grande questão é, você vai desligar e dizer assim: tá bom, pastor, faz isso aí por mim. Ou você vai desligar e dizer assim: meu Deus, me usa, eu preciso fazer alguma coisa, porque o chamado é meu, a responsabilidade é minha. Que Deus te abençoe. A gente se despede por aqui e nos vemos na próxima semana, se assim Ele quiser, no 6º episódio da nossa série sobre discipulado. Fica na paz e até semana que vem.